ou não estar com Ele, caminhar com Ele, as nossas respostas diz a Deus se nós o amamos verdadeiramente. Então, em nome de Jesus, que você possa se acalmar essa noite, que essa palavra venha ser uma resposta para o seu coração, que essa palavra venha ser um conforto para o seu coração, um consolo para o seu coração. Deixa o Espírito Santo de Deus falar com você, amém? Senhor, nós te damos graças e te bendizemos. Pai, toma conta, Senhor. Toma conta dessa palavra, toma conta dessa igreja, toma conta desse culto. Toma conta, Senhor, de cada coração que está aqui, Senhor. Pai, em nome de Jesus, venha falar conosco. Espírito Santo de Deus, venha nos trazer convicção, venha nos trazer respostas essa noite. Fala, Senhor, com a tua igreja como nunca antes. Em nome de Jesus é o que eu te peço. Espírito Santo de Deus, venha falar conosco. Em nome de Jesus. Pode se assentar. Preparando essa mensagem, eu pedi muito ao Senhor essa semana: Senhor, por favor, fala comigo. Senhor, por favor, fala comigo. Porque é muito gostoso quando você começa a semana, para quem vai pregar, e aí Deus já traz um tema na segunda-feira, e você já destrincha ele a semana inteira, e o Senhor vai falando. E amém, o Senhor se move dessa forma também. Mas essa semana eu pedia, Senhor, o que o Senhor quer falar com o teu povo? Senhor, o que o Senhor quer falar com esse pessoal que vai estar no domingo da nossa igreja? O que o Senhor quer falar com os visitantes que vão chegar? Com os membros que já estão aqui há tanto tempo? E o Senhor disse assim: filha, acalma o seu coração e aprenda a esperar. E o Senhor me levou a um momento da minha vida em que foi tão difícil para mim aprender a esperar. E é uma tarefa muito difícil para mim e para você. Quem aqui ama esperar? Por favor, levante a mão. Eu amo esperar. Gente, quase ninguém gosta de esperar. Não é uma tarefa fácil, né? Esperar significa que você não vai saber quando, você não vai ter uma data daquilo que você deseja, almeja, espera que chegue até você. E é difícil esperar quando se tem uma data, é ou não é? Quem aqui marca uma viagem e não anseia para essa viagem chegar? Não é? Não fica difícil? Né? Você fala assim: ó, semana que vem, sexta-feira que vem eu vou para a praia. Parece que não chega nunca, né? Mas agora você imagina esperar sem data. E hoje nós vamos falar de uma personagem, e o Jorge, eu fiquei assim, impressionado, porque ele já trouxe essa palavra para a Vanessa. Hoje nós vamos falar de Ana, uma mulher que soube a dor da espera. Porque na espera, sim, nós temos dores. Nós passamos por momentos difíceis, por sentimentos que nós não queremos sentir. Nós temos que dominar as nossas emoções. A gente chora, a gente berra. Ana passou por um momento difícil na sua vida. Vamos ler comigo. Vamos abrir a nossa Bíblia. 1 Samuel 1. Do 2 até o 17. Diz assim. Todo mundo já abriu? Quem não conseguiu abrir ainda, diga raízes, que eu vou aprender com a Thalita. Diga raízes. Oh, ninguém abriu? Nós temos a nossa escola teológica aqui de segunda-feira, amém? Para que a gente possa aprender a ler a Bíblia, para que a gente possa aprender, né, folhear ela e saber onde está cada versículo, cada capítulo e cada livro, amém? Se você deseja aprender mais da palavra, se programe, porque em uma próxima nós vamos abrir mais uma turma. Vamos lá? Diz assim: Eucana tinha 2 esposas. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, mas Ana não. Todos os anos Eucana saía de sua cidade e ia até Siló para adorar e oferecer sacrifícios ao Senhor, o Todo-Poderoso. Ofni e Finéias, filho de Eli, serviam como sacerdote do Senhor em Siló. Quando Eucana oferecia sacrifícios, ele dava várias porções de carne à sua esposa Penina para comer com os seus filhos. Mas Ana
A sua esposa, a que ele mais amava, ele dava a ela o dobro, porque não tinha nenhum filho. Penina estava sempre incomodando Ana e fazendo com que ela se sentisse mal, porque o Senhor não lhe permitia ter filhos. Isso acontecia todos os anos, quando ela ia ao santuário em Siló. Certo dia, Eucana estava oferecendo sacrifícios, mas Ana não comia nada na festa, porque ela estava incomodada e chorava. Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que você está chorando? Por que você não quer comer? Por que você está triste? Você tem a mim e eu sou o seu marido. Eu não sou mais importante para você do que 10 filhos. Depois de comer, Ana se levantou calada e saiu para orar no santuário. E o sacerdote Eli estava sentado numa cadeira, perto da porta do santuário do Senhor. Ana estava muito triste e chorava muito enquanto orava ao Senhor. E ela fez uma promessa a Deus: Senhor Todo-Poderoso, veja a tristeza de sua serva e lembre-se de mim. Não se esqueça de mim. Se me conceder um filho, eu o dedicarei ao Senhor enquanto ele viver. Ele nunca beberá vinho, nenhuma bebida alcoólica, e nunca cortará os seus cabelos. Ana orou ao Senhor durante um longo período. E ali observava os lábios de Ana. Ele observava os lábios de Ana enquanto ela orava e disse: Você tem bebido muito, para de beber. E Ana respondeu: Senhor, eu não tenho tomado vinho e nenhuma bebida alcoólica. Eu estou muito aflita, porque eu estava contando os meus problemas ao Senhor. Não pense que sou uma mulher má. Tenho estado orando todo esse tempo, porque eu estou muito triste por causa dos meus problemas. E Eli respondeu: Vá em paz, que o Deus de Israel lhe conceda o que pediu. Amém? Aqui nós vemos uma mulher que passou por momentos difíceis. E ela teve problema como eu e você. E eu sempre falo isso. Eu amo olhar para a Bíblia, porque na Bíblia existem pessoas comuns como eu e você, que passamos por problemas, passamos por aflições, passamos por momentos difíceis, momentos no qual a gente vai se jogar aos pés do Senhor, clamar pelo Senhor, porque tem coisas que o nosso dinheiro não compra, é verdade? Ou não é? Nosso dinheiro não compra muitas coisas, mas na presença do Senhor nós somos vencedores. Tem coisa que se a gente pudesse comprar, a gente compraria para mudar a nossa situação, sim ou não? Sim. Se o nosso dinheiro comprasse saúde, se o nosso dinheiro comprasse filhos, se o nosso dinheiro comprasse casamento, a gente pagaria ou não? Sim, porque a gente não quer esperar. Esperar no Senhor é uma tarefa muito difícil. Mas eu vou dizer uma coisa para você: vale a pena esperar. Vale a pena perseverar, porque se você colhe do fruto, ainda quando ele não está maduro, muitas vezes você não vai conseguir nem comer. Quando você, na sua ânsia, na sua ansiedade, você vai colher uma fruta que não está pronta para comer, não é saboroso. É verdade ou não é? É ou não é, Sandrelli? É ruim. Agora, quando você colhe uma fruta docinha, madura, como é gostoso, como é saboroso. E sabe, eu vou te dizer, você tem um pai que ele zela por você, que ele cuida de você, e que ele não vai entregar nada na sua mão se você estiver ainda imatura, se você ainda estiver verdinha, precisando ainda de um tempo para poder ser colhida. E o tema da palavra de hoje é: como esperar em Deus? E quem nunca precisou de uma resposta imediata do Senhor? Quando a gente pensou que ele vinha como uma voz de um trovão, dizendo sim para a gente, ele veio com um silêncio. Era o que a gente queria? Não. Mas foi a resposta que ele nos deu. E eu quero dizer essa noite, e presta atenção nisso: o silêncio de Deus é uma resposta para mim e para você. Às vezes o Senhor pode te responder com um sim, às vezes o Senhor pode te responder com um não. Mas às vezes ele pode vir com um silêncio. E o que nós devemos fazer? Esperar nele. E o problema é que do crente não é acreditar na promessa, é não saber esperar por ela. Nós acreditamos na promessa, mas muitas vezes não queremos esperar por ela. Nós queremos fazer do nosso jeito, e é nesse momento que a gente estraga aquilo que Deus está fazendo. Quando Deus começou a trabalhar em nós, a gente veio e colocou as nossas mãos.
A gente não esperou o tempo perfeito, completo, para que a gente pudesse ser respaldada, ou muitas vezes lapidada, ou muitas vezes estarmos prontos mesmo para colher algo. E a gente vem e estraga tudo. E hoje, essa noite, o Senhor está te chamando a confiar. Eu sei, dá uma certa inquietação, uma certa impaciência. Os nossos sentimentos, eles querem tomar conta de nós, sim ou não? Tem dia que a gente fala assim, meu Deus, eu estou aqui, eu parece que eu não consigo nem respirar. Só eu que sinto isso? Não, parece que aquilo tranca-fio o peito da gente, a gente não consegue às vezes dormir. Mas deixa eu te falar, você tem um Deus que Ele cuida e que Ele te vê. E que mesmo em meio ao silêncio dEle, você precisa ter a certeza, Ele te ouve. Sabe, eu passei 18 meses da minha vida chorando como Ana. E eu estava aqui, e a hora que começou o louvor, eu falei, Deus, o Senhor me levou naquele lugar novamente, não para mim sentir dores, não, mas para que eu pudesse estar no lugar de algumas pessoas hoje que estão aqui. E que Deus está em silêncio com você, e você está achando que Deus está sendo maldoso, que Deus está te punindo. Não, é um zelo, é um cuidado. E eu falei, Deus, não me deixe esquecer desses momentos, porque foi o melhor momento, até aquele momento, foi o melhor momento que eu vivi com Deus. Porque nesse momento, nesses 18 meses de silêncio, eu orei como nunca, eu busquei como nunca, eu assistia palavras e livros em cima de livros, e lia a Bíblia, e lia. E quanto mais eu estava nesse lugar de dependência, de espera, de silêncio, mais o Senhor trabalhava em mim. Foram 18 meses clamando por um filho. E eu vou te dizer, às vezes a gente fica, diante das situações que a gente vive, a gente fica às vezes um pouco envergonhado. Porque as pessoas olham para a nossa vida e não vê frutos. Sim ou não? Nesse momento de silêncio em que o Senhor está trabalhando em mim, em você, muitas vezes as pessoas não veem as coisas acontecer. Aí a gente quer o quê? Acelerar o tempo de dar frutos, para que as pessoas nos vejam. Meu Deus, que top! Que casal abençoado! Quantos frutos! Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Esse tempo em que você não está frutificando, e tudo que as pessoas podem ver em você, talvez é uma esterilidade, uma falta, uma perca. É o momento em que o Senhor te chama para a intimidade. É o momento em que Ele está lapidando você, podando você para que você dê ainda mais. É necessária a poda do Senhor. E sabe, se Ele não te leva para esse lugar, que é a sala de espera, eu e você, muitas vezes, nós não vamos conseguir entender as promessas e os propósitos dEle. E essa noite eu quero falar com você sobre algumas lições que o Senhor falou comigo nesse tempo. E eu só quero dizer uma coisa antes de eu entrar nas lições. O Senhor, Ele não é obrigado a te responder aquilo que você deseja e no momento que você deseja, porque Deus tem os seus mistérios. E nem tudo a gente vai entender, nem tudo Ele vai nos responder. Para quem não sabe, eu perdi meu filho, meu primeiro filho, o Arthur. E até hoje o Senhor não me respondeu o porquê eu não tive o Arthur. Mas Ele ainda continua sendo Deus na minha vida, Ele ainda continua sendo soberano. Deus e seus mistérios, e a gente precisa, na nossa pequenez, entender que nós temos um Deus que é soberano sobre qualquer coisa que estejamos vivendo. E que a sua vontade para mim e para você, a vontade de Deus, ela vai se cumprir. Não sei como você chegou aqui essa noite, eu não sei quanto tempo você está esperando algo, mas eu sei que no tempo certo você vai frutificar, no tempo certo você vai dar os seus frutos, e eu vou dizer, as pessoas vão poder colher desse fruto que você vai dar. Amém? Porque quando o Senhor está fazendo algo na nossa vida, é para quê? Para que a gente possa ser lapidado, sim ou não? Mas também para que você possa ajudar as outras pessoas. Amém? A lição de número 1 dessa noite é... Deixa eu só... Aqui.
no tempo de espera, conte as suas aflições ao Senhor. E a palavra diz assim, e Ana continuou orando ao Senhor durante tanto tempo. E eu acredito que esse tanto tempo, gente, não foi 40 minutos, não foi 1 hora, foram horas e horas e horas. E que Eli começou a prestar atenção nela. E notou que os seus lábios mexiam, porém, nenhum som saía de sua boca. E Ana estava orando em silêncio, mas Eli achou que ela estava bêbada. No tempo de espera, nós precisamos saber que nós temos um socorro bem presente. No tempo da espera, a gente acha que a gente está sozinho. Mas não. Talvez você não possa contar com alguém. Mas você pode contar com seu pai. É importante, se você tem uma rede de apoio, é importante você contar com a sua rede de apoio. Mas é importante você se derramar aos pés do Senhor. Tempos difíceis nos faz irmos para lugares de crescimento. Nós estamos vivendo o ano do crescimento nessa igreja. Estamos ou não estamos? Não pense você que o ano do crescimento, que é lindo de falar, mas difícil de viver. Não pense você, agora eu vou crescer e vai ser tudo lindo, maravilhoso. Não vai. Para que a gente possa crescer, Deus vai nos levar a lugares difíceis. E eu vou dizer, só você tem o poder de parar aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Porque dói ou não dói? Crescer dói, porque eu vejo o Anthony, meu bebê, 1 ano, quase 2, 1 ano e 10 meses. E eu vejo que cada não que eu digo a ele, ou cada espera que eu digo a ele, ele chora, ele esperneia. É ou não é? Porque dói, crescer dói, ter limites dói. E esse tempo de espera, Deus está nos dando limites. Deus está nos dizendo, não porque Ele quer nos maltratar, ou porque Ele quer nos punir, mas Ele nos dá limite para que a gente possa crescer saudável. E esse tempo de crescimento e amadurecimento, nós precisamos estar aos pés do Pai. Porque não é um tempo fácil, não é um tempo gostoso, mas é um tempo em que você vai olhar e vai dizer assim, glória a Deus que eu passei por isso. Glória a Deus que eu vivi isso, porque isso me capacitou a viver o que eu vivo hoje. Gente, toda vez que eu falo não para o menino, ele esperneia. Crescer dói. Quem nunca teve um filho? Mãe, que dor de perna. Mãe, que dor de costa. Eles nem sabem o porquê, mas porque estão crescendo, porque estão expandindo. E a gente vai chorar assim. E quando Deus nos disse um não, eu estava preparadíssima para ser mãe. Foram 4 meses da minha vida, assim, loucamente apaixonada. E um dia eu levantei e Deus falou para mim, não, espera. E eu queria entender? Não, eu queria meu filho no braço. Mas ele disse, espera. E eu questionei ele de várias maneiras. Ele é meu pai. Não estava questionando a sua soberania. Mas é verdade, desde que o mundo é mundo, nós queremos respostas, sim ou não? Sim. Para tudo que a gente vive, para tudo que a gente passa, a gente quer uma resposta. Por quê, Deus? Por quê? Tem coisa que você não vai saber. Tem coisa que Deus vai te revelar. E tem coisa que Deus não vai te revelar. E não adianta você ficar perguntando e ficar nesse ciclo. Filha, Deus, tem coisa que Deus vai revelar e tem coisa que não. Nós que precisamos aprender a ser maduro, porque a gente também quer dar ordem a Deus muitas vezes. O Senhor vai me revelar sim, porque eu preciso saber sim. Não, Ele é soberano, é você que precisa aceitar, é você que precisa esperar, é você que precisa ter paciência, é você que precisa acalmar as suas emoções, a sua alma. E eu vou dizer, se você quer vencer num tempo de espera, não deixe os seus sentimentos tomar conta de você. A sua convicção tem que ser maior do que os seus sentimentos. Para que você não erre, para que você não retroceda, para que você não pare. E olha, nesse tempo de espera, eu já disse isso algumas vezes aqui, eu tive que fazer tantas coisas, na qual eu olhava e falava, Deus, isso aqui nada faz sentido. Mas colaborava para aquilo que Deus ainda queria fazer na minha vida. Você vai ter que fazer coisas na qual você olha e fala, meu Deus, isso aqui não faz sentido, o que eu estou fazendo aqui? Quem são essas pessoas? Que momento é esse que eu estou vivendo? Eu não sonhei em estar aqui, mas vai fazer todo sentido na hora que a sua promessa chegar. Não tenha medo. Tempos difíceis fazem homens fortes, sim ou não? Tempos difíceis também faz igreja forte, sim ou não? Faz sim. Faz sim.
Tempos difíceis faz ministérios fortes, faz sim. Casamentos fortes, faz sim. Porque às vezes você olha e seu casamento está todo bagunçado. Tempo difícil. E aí Deus vem com uma força. Aí você fala, meu Deus, agora eu estou desfrutando de um tempo que eu nunca nem imaginei. Para mim o que eu estava vivendo era bom, mas o que eu estou vivendo agora é algo sobrenatural. É na dificuldade, filha, você não vai crescer num parquinho da Disney, não. Você vai crescer na sua dificuldade. Você vai crescer nesse momento difícil. Você vai amadurecer. É nessa peleja. Misericórdia, gente. Ninguém quer passar, não, mas é verdade. Eu também não quero. É difícil passar por crises, tempos difíceis. Mas nós precisamos saber e precisamos esperar em Deus o tempo certo da promessa. Aquela promessa que você está gerando há tanto tempo, nascer. Não põe a mão, não estraga. Porque quando a gente vê que a gente não está frutificando, a gente quer mostrar, que a gente quer pôr a mão, né? Aí a gente quer falar, não, eu estou frutificando sim. Aí você começa a fazer um monte de coisa com a sua mão. Aí você estraga tudo. Estraga tudo. Deixa Deus fazer. E quantas vezes eu orei como Ana, Senhor, não se esqueça de mim. Não se esqueça de mim. E você? Já orou para o Senhor, Senhor, por favor, não se esqueça de mim? Eu tenho certeza que nas suas orações você já pediu a Deus, Deus, não se esqueça de mim, Ana também. Somos humanos, somos seres humanos, somos limitados. E olha, eu vou dizer, Deus nem tem interesse que você conheça o seu futuro. Mas agora, no hoje, no seu presente, você precisa fazer o que precisa ser feito. Chore aos pés do Senhor. Como a palavra disse, no tempo de espera, conte as suas aflições a Ele. Em nome de Jesus. Persevere em oração. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você quer viver as suas promessas, você precisa de uma palavra-chave na sua vida. Você não pode esquecer mais dela. Chama perseverança. Você não pode desistir no meio do caminho. Se você quer ser vitorioso, saiba que você precisa perseverar. E outra coisa, entregue o controle ao Senhor. Nesse tempo de espera, conte a eles as suas aflições e entregue o controle a Ele. Porque a gente tem como é que eu posso falar? A gente quer ter um controle mesmo, né, nas nossas mãos da situação. Porque ninguém quer viver o inesperado, ninguém quer viver as incertezas. Mas entregue em oração o controle a Ele. Amém? E à medida que crescemos, à medida em que entregamos o controle a Ele, nós aprendemos também a depender dEle. Esse lugar de dependência é um lugar que eu e você, nós nunca podemos sair. Sabe, hoje, a hora que eu cheguei aqui na igreja, eu falei, Senhor, eu dependo de Ti. E sabe, essa transição entre entregar o controle e ter o controle é desafiadora para mim e para você. Porque sabemos que temos que entregar, mas muitas vezes queremos reter. E eu desejo que você saiba que Deus, Ele cuida da sua vida melhor que você. Se permita ser vulnerável. Se permita, deixe o Senhor fazer. A lição 2 dessa noite diz assim, no tempo de espera, você é esticado por Deus. Ana foi esticada, sim ou não? Eu e você somos esticados, sim ou não? Em Isaías 54:2, esse é o único momento que eu vou sair da palavra de Ana, tá? Diz assim, amplie o lugar da sua tenda e as cortinas da sua habitação. E as cortinas da sua habitação se estendem. Não o impeças, alongue as tuas cordas, firme bem as estacas, porque transbordará a sua mão direita e a sua mão esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações, e fará com que sejam habitadas as cidades assoladas. Esticar, quando Deus nos estica, significa que nós vamos ter que catar tudo o que temos e levar ainda mais longe. E sabe, essa noite eu vejo Deus esticando famílias. Ah, você acha que você está vivendo, está difícil? Filha, Deus está te esticando, você vai viver coisas maiores. Eu vejo Deus esticando os seus filhos. Porque quando eu olho o Anthony, eu vejo, quanto mais ele cresce, mais eu penso, o Senhor quer levar ele ainda mais longe. Que Deus está fazendo na vida dos seus filhos não é um problema. Escuta o que eu vou falar.
o que Deus está fazendo na vida dos seus filhos é crescimento. Ele vai levar eles ainda mais longe. Amém? Deus está esticando o seu casamento. E Deus também está esticando a sua vida financeira. Às vezes você olha hoje e fala, meu Deus, nada faz sentido. Jesus, me ajuda a viver esse tempo. Que é difícil passar um aperto financeiro. E quantos de nós já passamos? Gente, eu já passei. É difícil, mas Deus me ensinou tantas coisas valiosas nesse tempo. E sábio é aquele que aprende nos momentos e não os repetem. Se você está passando por um momento financeiro difícil, aprenda com esse momento e não volte para lá. Se você está passando por um momento difícil no seu ministério, sabe que Deus também está te esticando. Deus também quer que você cresça nessa área. Sabe por quê? Porque tem um monte de vida esperando por aquilo que você carrega. E no tempo de espera, quando Deus está te checando, Ele vai fazer você sair do seu comodismo. Ele vai virar mesas. Sabe essas mesas que você senta hoje? Ele vai trocar. Sabe o que mais? Ele vai trocar sua agenda. Thalita falou isso semana passada aqui. Deus vai trocar sua agenda. Deus vai te levar a conhecer coisas que você ainda não conhece. É Deus te esticando. Dentro da soberania dEle, dentro da ordem dEle. Ele vai te dar a oportunidade de desenvolver a sua habilidade. Quantas pessoas aqui hoje, dentro dessa igreja, têm habilidades, mas ainda não conseguiu se desenvolver? Deus vai esticar até essas habilidades virem para fora. Aí, no momento difícil, você fala, meu Deus, eu nem sabia que eu sabia fazer isso. É ou não é? Quantas pessoas, no momento de crise, descobriu que sabia fazer coisas na qual eu nem sabia que sabia? Deus é especialista em nos fazer viver o novo. Novas aprendizagens. Você vai aprender coisas novas. E eu sei que diante de coisas novas, diante de incertezas, nós temos os nossos medos. Mas em nome de Jesus, que você possa hoje calar a voz do medo, para que você possa avançar, para que você possa ir além, para que você possa ser esticada. E a terceira e última lição diz assim: ame a Deus acima das suas promessas. E ela ficou grávida. 1 Samuel 1:20 diz assim: e ela ficou grávida e no tempo certo deu à luz a um filho. No tempo, o Senhor sabe o tempo certo. Por anos e anos a Bíblia diz que essa mulher chorou. Por anos e anos a Bíblia diz que essa mulher sofreu. Mas no tempo certo, ela deu à luz na sua promessa. Se você está chorando hoje, saiba que Deus vai enxugar todas as suas lágrimas. Porque no tempo certo, Ele vai trazer para a sua vida aquilo que Ele te prometeu. Porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. O que Ele tem te prometido? É um trabalho? Às vezes você chegou assim, você sabe que você tem uma promessa para um trabalho. E você fez todas as entrevistas e você passou em todas. E quando chegou na última etapa, Deus disse não. E aí você se frustrou. Mas guarda essa promessa e ame o Deus da promessa acima da promessa. Porque às vezes quando Deus nos entrega algumas coisas, a gente costuma idolatrar. E você sabe, eu tive que tomar cuidado com isso. Porque como eu esperava muito um filho, quando ele chegou, meu Deus, eu só queria para mim. Para deixar ele com a minha mãe era difícil. Aí um dia a Daiane estava aqui. E aí ela falou, pastora, vem aqui. Deus quer falar uma palavra com você. E começou a orar. E eu falei, é verdade. Eu amava tanto aquela promessa que eu não queria soltar. Sabe, aquilo que Deus te deu não é para que você se torne escravo daquilo, mas para que você viva em abundância através daquilo. Então, ame a Deus acima das promessas. Às vezes, Deus te dá uma casa, um emprego, um carro, e aí a gente começa a idolatrar aquilo, como se aquilo fosse a única coisa que a gente pudesse viver na vida. O mesmo Deus que te deu aquilo que você necessita, Ele é abundante para fazer muito mais. A gente não pode limitar a Deus, mas não idolatre aquilo que Ele traz como promessa na sua vida, quando o tempo chegar. Amém? E
A Lorena, minha sobrinha, está aí? Pode vir aqui, Lorena. Eu quero dizer para vocês que o Deus que me ouviu no momento da minha aflição, o Deus que me ouviu no momento de espera, Ele não me respondia algumas coisas, mas Ele me ouviu, Ele trouxe a minha promessa. Ele é a minha promessa. E hoje eu entendi que o Arthur foi uma bênção na minha vida, porque ele me preparou para esse tempo. Quando eu olho para ele, eu vejo a bondade de Deus. Para de duvidar daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Para de duvidar esse tempo de espera, esse tempo doloroso. Para de duvidar. No tempo certo, o Senhor me deu o filho que eu tanto chorei, o filho que eu tanto clamei, o filho que eu tanto esperei, né, amor? Ele é a minha promessa e o Senhor vai entregar a sua. O que você tem esperado em Deus? O que Deus tem te prometido? Ele quer ficar com a mamãe, pode deixar. O que Deus tem te prometido e você tem duvidado? Ei, esse tempo vai te preparar. Esse tempo está te esticando. Você vai viver muito além do que você pode imaginar. Eu vivo coisas com o Anthony hoje que eu nunca pensei que eu fosse viver. Pode se colocar de pé. Sabe, hoje eu quero te dizer que talvez você nem sabia que o silêncio é uma resposta do Senhor. E talvez você ficou frustrado com Deus. Ele quer mamãe. E talvez você ficou frustrado com Deus. Eu quero te dizer, não se frustre com Deus. O silêncio é uma resposta. O silêncio quer dizer assim, espera só mais um pouquinho. Espera só mais um pouquinho. Hoje Deus está dizendo assim, não desista, espere só mais um pouquinho. Porque aquilo que eu vou fazer é abundantemente mais daquilo que você possa pensar ou imaginar. Amém. Se essa mensagem fez sentido para você, aperte no botão de gostei, deixe o seu like, ative o sininho e compartilhe essa mensagem para o maior número de pessoas possíveis. Até o próximo vídeo. Deus abençoe a sua vida.